Olá, vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Gestão em Ação. Hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema do cuidado, um tema de saúde, que hoje na nossa sociedade ele deve ser tratado com muito cuidado e muito respeito, que é o tema do suicídio, o tema de saúde mental e, obviamente, alinhado ao Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de setembro e esse episódio foi feito de forma especial para falar sobre o tema, de como que a gente pode ajudar as pessoas, de como a gente pode acolher, né, as pessoas que estão próximas a gente, né, o nosso convívio social e profissional no cuidado. Vou receber aqui no podcast um profissional, um médico psiquiatra, chamado Carlos Kais, um profissional muito reconhecido aqui na cidade, com muito conteúdo, muito repertório, e ele vai ajudar a gente a tratar desse assunto, né, com muita profundidade. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Ivo. Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto. Né? Como você bem colocou, é um assunto delicado, mas a gente pode tratá-lo de maneira serena e com objetividade e trazer algumas informações que podem ser úteis tanto para quem está em sofrimento como para quem está à volta de alguém em sofrimento. Muito bom. Carlos, fale um pouco da sua formação, Eu sou médico e psiquiatra formado pela Unicamp, fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, na temática de prevenção de suicídio, então comecei a me envolver em prevenção de suicídio em 2001. Num programa da Organização Mundial da Saúde, que se deu em 4 continentes e 10 países. E ele me chamou muito a atenção, porque era um programa de intervenção muito barato, feito para países em desenvolvimento, que é onde ocorrem mais de 2/3 dos suicídios. E ele reduziu o suicídio em 4 vezes, com um programa de baixo custo, feito desde o Vietnã, Estônia, China. E aquilo me seduziu, porque todo médico gosta de coisas que são mais contundentes, onde ele se sente mais potente, tem toda essa coisa, né, que do resultado, que mexe com o bom narcisismo nosso. Né? E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, isso é de baixo custo, isso pode ser aplicado em qualquer lugar. Esse artigo está publicado, uma série de artigos, chama-se Suprimisa, o projeto da época da OMS. Era um brasileiro que coordenava a saúde mental, que é uma espécie de embaixador da prevenção do suicídio, chama-se Bertolotti. Legal. E aquilo me seduziu muito. E aí eu engatei o mestrado nesse tema, dentro desse projeto, e depois um doutorado. E aí meu vínculo com a universidade se estendeu. Né? Por uma época eu fui professor de carreira, depois eu sempre tive consultório, escolhi ser professor colaborador, e até dezembro de 2021, eu bati a bola entre duas principais atividades, que é um consultório geral de adultos e um pé na academia. A partir de dezembro de 2021, eu quis fazer uma coisa que sempre foi um desejo, que foi empreender, abrir uma clínica que lida com pacientes em risco de suicídio, ali na Granja Viana, em São Paulo, chama-se Libré. No Complexo do São Camilo ali, né? É isso, ela é anexa ao Hospital Geral. Hospital Geral. E aí, infelizmente, não dava para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, temporariamente, eu não estou mais na Unicamp, mas pretendo no futuro, quando todo se estabilizar, a clínica tiver em voo de cruzeiro e aí eu voltar à universidade, onde eu fiz muitos amigos e tenho um relacionamento, uma coisa muito prazerosa sempre foi para mim. Muito bom, Carlos. Carlos, assim, nessa estrutura, como é que você vê, né? A gente está falando o nosso canal, o canal que trabalha gestão e sustentabilidade, né? É um tema, sustentabilidade é um tema muito amplo, né? Um guarda-chuva muito amplo, mas tem um pilar do social, né? Que é onde a gente olha para as pessoas. Você acha que falar de saúde mental, suicídio, tem uma conexão com esse tema? Totalmente, né? Veja, o Brasil é um país carente de informações, né? E carente de informações de qualidade, né, Ivo? Então, assim, dentro do Setembro Amarelo, a gente vê de tudo, né? Até aqueles pacotinhos prontos, que a gente não sabe nem se é benéfico, se não é benéfico, mas uma abordagem de bom nível instrumentaliza a todos. Perfeito. E essa instrumentalização é importante. A gente vê que suicídios são evitáveis, às vezes, por
uma detecção que nem sempre é feito por um profissional high top das galáxias. Às vezes é feito por um colega de trabalho, às vezes é feito por um adolescente amigo da escola. Então, não é passar a responsabilidade de saúde mental para quem não é profissional da saúde mental, mas é tirar um pouco o medo das pessoas desse tema, né? Porque na grande maioria das pessoas que estão no que a gente chama de crise suicida, esse desfecho é evitável. Perfeito. Né? Sempre, não. Nem sempre é evitável. Sim. Mas essa consciência, né? E se você está passando por um sofrimento importante, né? E uma coisa que é muito delicada é que a pessoa que está passando por um sofrimento importante, né? Que está, por exemplo, com sintomas depressivos, e não necessariamente uma depressão, mas sintomas depressivos podem ser associados ao uso de álcool, podem ser associados a uma situação de crise, né? Sim. O sujeito perdeu o emprego, tá mal com a família, mal com a esposa, tudo ruindo. Sim. Ele acredita que a gente fala de uma contaminação do presente, né? Então ele está com óculos escuro vendo o presente, mas ele vê também o passado e o futuro com óculos escuros. E aí é uma coisa meio inerente a essa situação que o indivíduo não tem esperança. E muitas vezes isso é falso, equivocado. E é agir nessa pessoa que está com uma distorção da realidade. Não é que ele está delirante, não é isso. Mas que ele está vendo a realidade com óculos escuro, que é uma espécie de situação de bem-estar social. Né? Uma proteção que o tecido social tem que ter. Claro. Né? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Perfeito. Né? Então, quando a gente monta arcabouços onde esse tipo de situação tem um desfecho bem feito, suicídio cai. Né? Aliás, essa é uma boa notícia para dar para todo mundo. Suicídio vem caindo no mundo de maneira muito sistemática, muito consistente, muito robusta. A gente pode dizer que isso é um fenômeno de saúde pública, a redução que nas últimas 2 décadas houve nos números de suicídio no mundo. Então, por quê? Foi se juntando literatura científica do que era interessante e efetivo, prático, de baixo custo, e foi se pondo em prática. E a resposta a isso foi uma redução de suicídio no mundo. Então está muito mapeado o que funciona ou não. E, infelizmente, tudo não é maravilhoso. O Brasil não está nesse hall que fez o suicídio do mundo cair. Né? Nós estamos na contramão disso. Né? Nós estamos há 3 décadas subindo o índice de suicídio, principalmente em jovens e adultos jovens, e isso é evitável. Então a gente pode se colocar dentro desse hall de boas notícias, né? e ver esse fenômeno cada vez mais raro. Perfeito. Né? Ô Carlos, assim, naturalmente eu não sou da área de saúde, mas eu sou casado, né, com uma psicóloga e eu vejo uma excelente psicóloga, por acaso. Então, a dona Marli vai gostar de ouvir. Mas sabe, Carlos, assim, uma coisa que eu aprendi vivendo dentro desse contexto é o cuidado, né? É a atenção, é o acolhimento. Né? Eu acho que isso talvez é um grande aprendizado que eu tive, assim, até de forma indireta. E você falou uma coisa interessante, um colega de trabalho, um colega da escola, explica um pouco pra gente como que é essa atenção, né, aos sinais. O que eu estou vendo ali de sinal, o que eu posso perceber e eu chamar algumas pessoas e como fazer isso para não ser invasivo, para a gente respeitar a pessoa. Fala um pouco pra gente. A primeira coisa que é mais genérica e mais fácil é mudança de comportamento. Né? Então, uma pessoa que está tendo uma mudança de comportamento abre um sinal amarelo. Né? Então você... E tem algumas pessoas, Ivo, em todos os locais, né? Entre num grupo de adolescentes, na escola um adulto específico, no local de trabalho, às vezes um trabalhador, em que as pessoas, às vezes, procuram essas pessoas. Então, esse que a gente chama de gatekeepers, né? Esse a gente instrumenta até um pouco mais. Mas vamos primeiro começar com você.
A pessoa comum que não quer ter... tem um pouco de aflição de ter algum tipo de responsabilidade dessa nas costas. Você não tá... a ideia não é passar responsabilidade pela vida de ninguém para ninguém. Nem mesmo nós profissionais de saúde se apropriamos da responsabilidade pela vida do outro. A gente é apenas um instrumento de ajuda. Né? Perfeito. Então, a primeira é a mudança de comportamento. Né? Quando você percebe alguém com mudança de comportamento, se perguntar se você tem alguma intimidade, mesmo que seja pequena, com aquela pessoa, a ponto de perguntar para ela se tá tudo bem. Se tá tudo bem. Se que você está percebendo. Então, a gente sempre faz pergunta facilitando a resposta. Porque uma pessoa que está em sofrimento, uma crise, ela às vezes não está propriamente aberta a abordagens. Né? Então, muitas vezes se acompanha de um isolamento, às vezes essa pessoa está também com algum grau a mais de irritabilidade. Então, nem sempre essa pessoa é um facilitador da ajuda para ela. Né? Perfeito. Então, a maneira de abordar olha, tenho percebido que você está um pouco diferente, assim, às vezes me dá a impressão que você está num momento difícil, e isso está se passando. Né? Porque quando você faz uma pergunta assim, tá tudo bem? É quase uma figura de linguagem. Sem né? dúvida. Olá, bom dia, tá tudo bem? Só o chato responde, né? Se tá tudo bem ou não. Mas quando você faz uma pergunta mais olho no olho, Senti uma diferença. Tô sentindo que você tá diferente, tá se passando alguma coisa, né? E sempre com uma postura... não julgativa, né? Não julgativa. Perfeito, Ivo. Esse, eu diria para você que é quase um pré-requisito de personalidade para poder lidar com esse tipo de coisa. Né? Perfeito. Porque você só tem empatia com quem você não está fazendo um julgamento de valor moral. Perfeito. Né? Então, a gente tem empatia quando a gente pensa assim, putz, eu podia estar no lugar desse aqui. Sem dúvida. Né? Então, eu podia estar no lugar dessa pessoa. Então, o que eu gostaria que fosse feito comigo se eu estivesse nessa situação? Né? Então, quando se vai para o sofrimento, e se a resposta for sim, você vai num degradê de perguntas mais íntimas. Mas o que está se passando? Né? Tô assim, assim, assim. E quando aparece um sofrimento de um nível que lhe parece, né? Porque não há nenhum problema não precisa ser uma assertiva profissional, técnica, que não pode haver erros. Não, é uma ajuda. É uma ajuda. Quando aparece um nível de sofrimento importante, você pode, sim, perguntar, tá passando algum pensamento de morte? Isso tem passado por você, né? Desejo de não estar mais aqui, etc, etc. E, a despeito da resposta ser sim ou não, a partir do momento que você detecta um nível de sofrimento, você dá um encaminhamento para aquilo. Né? O que a gente chama de dar um encaminhamento? É dizer, vá a um psiquiatra XYZ, ou conheça um profissional de saúde mental, uma psicóloga, seria bacana você bater um papo. Garantir ou tentar chegar o mais próximo possível de garantir que vá se passar por uma mão mais instrumentada. Né? Perfeito. Então, essa é uma responsabilidade que o indivíduo adquire quando se depara com isso? Não pode ser. Porque quando a gente põe um peso muito grande nas costas, a gente automaticamente faz com que as pessoas evitem fazer esse tipo de pergunta. Sem dúvida. Né? Uma vez teve 2 eventos em sequência na HC e nós fomos chamados para fazer um trabalho com toda a enfermagem da HC. O que a gente mais ouvia era uma angústia assim, mas e se eu perguntar e a resposta for positiva, o que eu faço com isso? Perfeito. Né? Assim, eu estou no momento de crise, eu quero... a pessoa vai... Como tratar? E o que eu faço? Então, assim, no sentido de se sentir responsável. Não. Se você der uma chance maior dessa pessoa chegar a um profissional, você já fez sua parte. Entende? Então, não te torna responsável pela vida do outro. E aí, isso pode ser feito
com o limite de cada um, o limite de envolvimento de cada um, mas já é um ganho. É uma ponte, né? Só você possibilitar essa ponte já é muito importante, né, Carlos? Isso. E cabe ao Estado, né? Ao Estado, à saúde suplementar, aos médicos no nível que não trabalhem com a saúde suplementar, facilitar com que essa chegada seja rápida, né? Porque não adianta a gente ter uma detecção de uma situação de crise e ir lá e essa situação de crise só poder ter uma assistência daqui a 2 meses. Perfeito. Né? Então, o que são coisas que são mapeadas, né? E já são feitas. Olha, detectou-se uma situação de crise com evidências robustas de que é uma situação de risco, essa pessoa tem que chegar a um atendimento com brevidade. Né? Então, isso é uma das coisas que o mundo faz. Né? Então, se olha para essas pessoas, né, com um olhar de, isso aqui merece um cuidado de uma assistência mais rápida. Né? Assim como se alguém chegar para você e falar, tô com dor no peito, irradia para o braço. Né? Você não vai falar, é melhor um dia você procurar um médico. Você está tendo um infarto. Você vai falar, você pode estar tendo um infarto. Vamos para o hospital agora. Né? Então, esse tipo de... E claro, não depende do nível da resposta. Não é qualquer resposta que você vai. Mas esse tipo de instrumentação, né? Por exemplo, tem um paralelo que eu faço. Né? Se você engasgar nos Estados Unidos, estiver engasgado de verdade num restaurante, a chance de alguém fazer a manobra de Helms, né? Que dá vai no umbigo, 3 dedinhos ali, sobe e puxa. Então, você é um brasileiro que sabe fazer isso. Isso salva vidas. Você salva né? vidas, sem salva dúvida. vidas. Né? Então, como fazer com o bebê? A pessoa liga no corpo bombeiro, ela vai pegar alguém instrumentado. Aqui no Brasil também. Né? Então, são construtos que a sociedade vai fazendo que aumentam o senso de que nós vivemos numa sociedade de que não é cada um por si. Né? Que tem um tecido social. Sim, tem um cuidado. Que eu me importo, independente se eu sou médico, se eu sou psicólogo, eu me importo com o cara que está lá engasgado no restaurante. Perfeito. Se eu souber fazer a manobra de Helmut, eu vou lá e faço. Né? Então, na prevenção de suicídio, não é uma questão salvacionista, exagerada, né? Vou sair salvando todo mundo. Não, não é isso. Isso a gente nem sabe se é benéfico. Pode, inclusive, virar para uma coisa maléfica. Né? Sim. Mas, olha, o básico, né, de observação, né, de detecção de algumas coisas, eu me interesso. Interessante. Se não é possível, num determinado ambiente, que todo mundo se interesse, a gente procura o que a gente chama de gatekeepers. O que seria isso? O que é o nome técnico disso? São pessoas que, naturalmente, por questões de personalidade, etc., as pessoas procuram em situações onde elas estão passando por dificuldade. Então, às vezes é uma pessoa específica na escola, às vezes é um adolescente que tem mais jeito com outros adolescentes, às vezes no local de trabalho é um colega de trabalho que tem uma postura mais acolhedora, mais empática. Então, a gente não quer penalizar ninguém por virtudes, mas você instrumentar mais um pouquinho com cuidado dessas pessoas é uma estratégia. Legal, cara. O meio corporativo entendeu isso. Legal. Eu queria até abordar isso com você, né? Isso é importante no meio corporativo, nas indústrias, nas empresas, né? Super. As empresas perceberam, né, de uns anos para cá, as capas das revistas, né, tudo virou que nem o Running era na década de 80, né? Não tinha uma revista corporativa que não falava sobre isso. E depois se incorporou certas práticas, né? Olha, eu vejo muito executivo fazer exames porque a empresa fala pro cara, vai fazer o teste de esteira. É obrigatório o check-up dele. Não tem conversa. Exatamente. A medicina não trabalha com check-ups, né? Porque assim, ela é feita para você ter uma queixa clínica e ir fazer um exame. O exame, o falso positivo, o falso negativo, o cálculo do que a gente chama de sensibilidade, especificidade,
ele é feito para quando você tem uma queixa clínica. Quando você vai por uma data, por uma etc., você já distorce um pouco ali as coisas. Mas é melhor do que nada. Sim. É melhor do que o cara que nunca passou a vida inteira, etc, etc. Então, assim como isso foi algo que, de um lado, a empresa, enquanto corporação, enquanto objetivos econômicos, falou, pô, se eu tratar meu funcionário direitinho, eu deixo de ter adoecimento, eu deixo de ter abstentismo, eu deixo de ter perda de rendimento, etc, etc, e eu melhoro a qualidade de vida, melhoro o ambiente. Isso é bom para todo mundo. Claro. Né? Um ambiente saudável, as pessoas produzem mais, são mais criativas. Perfeito. Né? Isso também entrou na questão da saúde mental. Olha, isso é uma realidade. 28% dos brasileiros agora, nesse momento, sofrem de algum transtorno mental. 28%? 28%. Só para vocês terem ideia, né, de que como nós não somos o país do carnaval, né? Rolê, lá, só país do felicidade, carnaval, né? O Brasil é o recordista mundial de transtornos de ansiedade. Com mais ou menos 9,5% da população agora com um transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, não é o sujeito que está ansioso, é que ele está ansioso num nível patológico. Então, seja pânico, seja um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade de 24 horas por dia num nível muito alto. Então, 9 pontos... Qual é a média mundial, Carlos? 4,8. Nós estamos o dobro da média mundial. Que coisa. O segundo lugar é 6%. Então, assim... altíssimo. Não é assim, que assim, nós somos o Ayrton Senna da ansiedade, na chuva. E isso, cara, tem alguma coisa a ver com a questão das redes sociais, da comparação, alguma coisa que isso venha? Você acredita que isso... Porque eu acho que a rede social no Brasil, a maneira como as coisas são colocadas, a força que vem hoje de modelos, de padrões que são colocados, gera o cara. Poxa, eu com 30 anos eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter sucesso profissional, eu tenho que ser gerente do céu. Você acha que isso contribui no seu ponto de vista? Olha, o instrumento das redes sociais, ele é um instrumento que tem aspectos espetaculares, né? E aspectos que são indesejados. E sim, as pessoas acreditam no Facebook e do Instagram das pessoas. Elas acreditam. Né? E sempre que eu vejo uma pessoa postar muitas coisas boas no Instagram, eu falo, ixi, tá alguma coisa de... Essa pessoa não tá muito bem. Né? Três postagens por dia, do jardim maravilhoso. Né? Quando você precisa demonstrar muito felicidade para o outro, né? E o olhar do outro é fundamental para você se sentir bem, talvez você não esteja conseguindo se sentir bem por si próprio. Mas as pessoas acreditam naquilo, né? E falam, pô, minha vida não é assim. Né? Então essa sensação de nossa, né? Faz parte. Então esse aspecto, né, de aumentar a competitividade, não só do ponto de vista econômico e dos esperados desempenhos sociais, né? Mas também diz assim, nossa, olha lá, né? Tem tempo pra andar de bicicleta, caramba, eu aqui... Na praia, o cara vai na praia 3 vezes por ano, isso, puxa vida. Cara, que vida maravilhosa. Eu aqui acordo 5 horas da manhã pra chegar às 7h30 no meu trabalho, destruído, e 6 horas tô voltando pra chegar 8 horas em casa e dormir. Cadê essa vida maravilhosa? Né? Então sim, tem esse aspecto, a comparação e a inveja é uma coisa inerente ao humano, né? E outras questões, né? A rede social é um espectro de tudo, né? Então tem tudo, tanto com qualidade como o lado trash do mundo, do ser humano, etc, etc. Sempre houve. Eu não acho que o mundo está em declínio. Nós também estamos, acho que não. Concordo com você. Isso sempre existiu. Só não era apresentado. Se não era apresentado... facilmente como é hoje. Isso. Na mão da pessoa. Isso. E tem aqueles trequinhos que a gente fica lá viciado. Hoje o TikTok, o pessoal fica 3, 4 horas ali no TikTok. Sim. Eu fico... Às vezes eu gasto 40 minutos jogando esses shorts, por exemplo. Né? Sim. Eu falo, gente...
O que eu tô fazendo? Tô cheio de coisa pra fazer. Cheio de coisa pra fazer. Porque, e quanto mais coisa pra fazer, mais fácil você postergar, né? Claro. Não, mais um. Mas eu vou ficar um pouquinho aqui. Então, assim, e ali, claro, dependendo do público, ele recebe coisas que não são. Então, chega muita coisa violenta, desesperançosa. E se a gente pega dados objetivos, né, a coisa não é assim, né? Então, ok, o Brasil não vem lá nos melhores momentos e não é nos últimos meses. Nós estamos falando de um bom tempo, né? Mas o mundo está diminuindo fome, o mundo está diminuindo violência, né? Falar, como assim, você tá maluco? Olha aí a situação da Ucrânia, etc. Uma escaramuça da década de 80 em Iraque morreu 1 milhão de pessoas. Sim, sem dúvida. Era uma escaramuça regional. Sim, né? local ali. Local. Matou 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Né? Então, a gente esquece que isso não é novidade. Mas olha o desfecho que pode ter. Bom, ok, tudo bem. Pode ter desfechos ruins. Um Tirando a questão ambiental, que eu acho que realmente é um problema, e esse não dá para falar que está melhorando, outras grandes questões da humanidade estão melhorando. Fome, violência, etc. Agora, a gente tem que lembrar, né, Ivo, que no Brasil não é isso que está acontecendo. Sim. Né? Então, a violência não está caindo, mobilidade urbana é um problema. É um problema. Nas grandes cidades. Então, teve um estudo chamado São Paulo Megacity que achou 15% de transtorno de ansiedade na grande São Paulo. Cara, 3 vezes o padrão mundial. Como assim 15% de transtorno de ansiedade? Né? Então, a vida nas grandes cidades, com essa questão da dificuldade de mobilidade, pouco acesso a lazer e insegurança, somado a inseguranças econômicas, né? Então, assim, tem uma série de coisas que não são... Que pesam, né? Que pesam numa pessoa. Pesam. Né? E esse fenômeno também nos adolescentes e nos adultos jovens que nós estamos tentando entender, né? Então, assim, existem muitas hipóteses, né, dessa questão das redes sociais, existe a hipótese também de álcool e drogas. Olha, não tem jeito, gente. Adolescência é uma fase que o cérebro está em formação. Okay? Então, assim, adolescente tem que ser observado. Então, o que nós estamos vendo? Mais precoce o uso de bebidas alcoólicas, as meninas passando a ter um comportamento que era anterior dos meninos e que era ruim, né? Então, é o nivelar por baixo, né? Então, né? Não é... sendo que nas garotas tem uma série de questões biológicas que facilitam a dependência, a absorção é maior, a distribuição é diferente. Fazendo de álcool e drogas, né? Álcool e drogas. Principalmente álcool é diferente, né? Diferente a absorção, aquela coisa de que mulher com menos se intoxica mais fácil, não é só porque ela não tem hábito de beber, porque o organismo é diferente. Tem uma dinâmica diferente. Então, nós estamos vendo uma questão de saúde pública que tem outras implicações, né? Eu não tenho uma posição assim, né, de, olha, vamos fazer só pelo aspecto da repressão, isso aí já está sendo feito há muito tempo sem grandes resultados, né? E tem outros problemas associados, né? Assim, quando você vai só por esse aspecto, né? O tráfico está lá quietinho, crescendo, absurdo. Então, essa é uma discussão muito delicada, né? Porque tem uma perda do ponto de vista da saúde quando você libera. Para mim, essa perda é inegável, mas você também pode dar porradas em ganhos financeiros dos agentes que são propagadores como o tráfico de drogas. Então, essa é uma discussão delicada, não daria um outro podcast. Pode falar disso. Mas assim, olha, a gente tem que ter uma atenção devida ao momento que está. Então, uma dos aventos também é a entrada de substâncias psicoativas, principalmente álcool mesmo, né? O álcool é um enorme facilitador. Né? Para uma pessoa que está angustiada, alcoolizada,
Mas às vezes tem a fase de euforia, mas depois vem a fase depressogênica. Quando você pega alguém que não tá bem e põe na fase depressogênica, ela tá impulsiva, super deprimida. Então, depressão e álcool, sintomas depressivos e álcool é uma mistura bombástica, né? A gente vê os adolescentes nisso. Porque o adolescente em crise tem acesso facilmente. A gente tem... meus filhos têm uma idade... Eles são jovens, 14 e 18 anos. Mas eu vejo a dinâmica, né, das festas. Né? Tem algumas festas que levam escondido. E aí você vê, né? Da gente conversar com... e aí comente, por favor, caso que você tenha até mais conteúdo para... Eu, como pai, o que eu tento fazer é mostrar responsabilidades e limites, né? De falar assim, olha... Porque você proibiu o jovem de não experimentar, dele ver aquilo, porque ele vai vivenciar aquilo, né? Porque, infelizmente, ele vai estar no local que pode ter cocaína, maconha, vai ter ali. E hoje isso eu acho que em todas as classes sociais tem, isso aí é muito comum. Mas eu acho que é muito importante o papel da percepção dele, né? Da onde ele está dentro disso, e da responsabilidade. E ele entender que aquilo tem consequências, porque a decisão vai ser dele, né? Eu acho que a decisão é do jovem. A gente acolhe, educa, mostra por exemplos, obviamente com muito afeto, amor ali, mas a gente tem que entender que ele vai observar isso porque ele vai estar no meio, ou um amigo vai estar fazendo isso ali. E ele fala, poxa, eu não vou estar no grupo, eu não vou estar fazendo. Mas ele pode até manejar aquilo de uma forma a não entrar nesse aspecto, né, nessa profundidade ou nesse uso recorrente, mas ele saber que tem responsabilidade. Você tem alguma indicação para isso, né? Para um jovem que não está num bom momento, ele está numa crise, por exemplo, é apresentado. Como que a gente pode minimizar? Porque a gente tratar disso 100% é muito complicado, mas como minimizar, Carlos, no seu ponto de vista? Olha, assim, esses dias eu fui surpreendido pela minha filha, né? Eu fui conversar com... Também tem 14, 15 anos? 15 anos. 15 anos. Sim, vai fazer 16 no fim do ano. Então... Mesma idade da minha filha. Minha filha é meio nerd, assim, né? Ela não acha que ela é nerd, mas ela é. Ela gosta de estudar. Tem um bom exemplo. E aí eu fui falar de outras preocupações, assim, e ela espontaneamente falou, ô pai, mas sabe o que eu vejo mesmo no colegial? Então, a minha preocupação, ela falou assim, está um pouco fora da minha faixa etária, né? Tipo assim, está adiantando preocupações. Mas o que eu vejo mesmo é, putz, o pessoal bebe bem mesmo. Bem, né? E aí, instintivamente, eu falei assim, do que eu vejo no real. Eu falo, olha, filha, eu tenho uma distorção de ser psiquiatra. Então, assim, psiquiatra tem seus problemas, porque ele já viu muitas tragédias que não são ocasionais. Sim. Mas eu já vi famílias que perderam pessoas porque a menina entrou no carro da namorada, que também estava bêbada. Se ela não tivesse bêbada, talvez ela não entrasse. Né? Talvez ela fosse Uber, talvez ela não deixasse ele ir. Teve um evento, um acidente. Então, assim, com perdas. Né? Então, eu já vi muita desgraça associada. Eu também falo de uma coisa que a gente vê no consultório, que é a violência sexual. Sim. Abusos, né? Olha, dentro da mesma classe, dentro da mesma instituição, na faculdade, em cursos concorridos, vai indo embora, coleguinhas de classe vão embora, fica a menina mais alcoolizada. Isso acontece, Ivo. Isso acontece. Muito triste isso, né? Sim. De abuso, né? Às vezes a família faz uma operação abafa, porque não quer que a pessoa fique marcada. A pessoa convive o resto da vida com aquele evento lá, aquele evento lá. E com os estupradores. Né? Então, assim... Então eu falo, olha, filha, eu já vi tanta coisa pesada. Então, assim, tem que aprender a beber. Né? Ninguém está falando, a priori, ninguém está falando assim, olha, não beba. Tem uma idade. Eu não acho que 15 anos é uma idade para começar a beber. Eu gostaria que você começasse mais tarde, onde você tem um pouco mais de preparo até do seu cérebro para fazer esse, opa, tá bom. Né? Se você não me ouvir, começou a ficar alegrinho, para. Porque
não é bom ficar alcoolizado. Uhum. Mas se não é bom, por que as pessoas fazem? Fala, pessoa, filha, os adultos são idiotas, ainda mais adolescentes. Sinto muito. Os adultos também. Mas o cérebro dá informação. Exatamente. E é legal, é cool falar, só passei mal, vomitei. Bom, é cool, mas é uma burrice, é horrível ressaca. É ruim vomitar. Com certeza. E ela ficou me olhando assim, né, meio assim, mas é tão besta assim. Eu falei, bem-vindo ao ser humano. Ele é besta. Com certeza. Ganho nenhum aqui. Então, assim, instintivamente, eu falo a verdade, né? O que a gente vê, de fato? A gente vê as grandes preocupações são acidentes de carro, são exposição, que a exposição a situações de risco que a pessoa não faria. Ela nem percebe situações de risco onde ela está se colocando, porque ela está alegre e está, às vezes, imprudente, né? Muda a percepção de riscos. Nós falamos agora há pouco, né, que a gente está num país violento. O Brasil é um país doente no aspecto de violência sexual contra a mulher. A gente vive num país doente. Com muitos eventos, né? Com muitos eventos. É uma coisa assim, arrepiante, né? Na Unicamp tem uma professora muito querida, chama Renata Azevedo, e ela criou um ambulatório de violência contra a mulher. O influxo daquilo e as situações onde acontecem, assim, são... Não adianta negar a realidade. Está em todas as classes sociais. Então, e dentro das casas, né? No âmbito familiar. Então, tios, primos, algumas coisas que... Assim, olha, tem que proteger filhos. Sim. Isso cabe a nós, entendeu? Eles não vão ver uma maldade que está ali do lado, né? Então, assim, a gente tem que ver essa maldade por eles. Perfeito. Né? Perceber a dinâmica, né? De uma pessoa que também é um adulto, que tem uso de recorrente de álcool, de droga, uma pessoa que já tem isso, já é um comportamento já de... Sim. Ele vai tomar uma decisão em algum momento, alcoolizado. Sim. Então, assim, Ivo, assim... estabelecer uma relação com os filhos em que eles vejam que a gente não é um protetor excessivo, né? Então, que quando nós não somos percebidos como um super protetor, porque aí você entra num rótulo de bobão. Né? E aí chato. Aí você não tem potência mais nenhuma. Alguma coisa entra ali. Né, da mensagem. A mensagem tem que ser num sentido, num momento... Naqueles momentos, aqueles poucos momentos que a gente tem abertura com o adolescente. Que assim, abre aquele portal que abre 2 vezes por ano, eles foram abduzidos, são devolvidos para nós, né? Podemos falar aqui por 2 minutos. Contribua com alguma coisa ali, porque eles vão fechar o portal. E vão fechar o portal. E aí você respeita e vai embora. Não adianta tentar abrir de novo depois. Não. Eu já tentei, não é sucesso mesmo, não dá. Não faço, não. Esse momento não existe assim. E eu penso, sabe, Carlos, assim, estava contando esse caso, falando até inclusive do suicídio. Uma menina, uma adolescente que vive esse momento e ela é, por exemplo, estuprada. Aquilo dentro dela é uma coisa muito complicada. E ela vivendo outras coisas depois, isso pode ser um gatilho para situações de futuro? Se você perguntar para mim qual é a chave a ser para transtorno mental no futuro, é entrada de vida sexual adulta fora de hora e com violência, então, nossa senhora. Isso realmente desestrutura, né? Desestrutura. Um dos quadros que a gente tem mais sofridos e mais delicados de tratar, que é o transtorno de personalidade de borderline, uma parte deles tem como fator etiogênico abuso, etc. Então, essa é uma cicatriz assim, muito severa, muito né? difícil. Eu nunca vi uma vivência dessa que não deixasse uma cicatriz importante na vida da pessoa. Então, proteger, né? Uma vez teve uma situação de imprensa, mas o comentário da pessoa foi interessante. Eu posso estar distorcendo porque nós estamos falando de coisas de mais de décadas atrás. Era um casal que deixava numa escola que estava ligado a algum esporte, acho que uma escola de natação, e quem abria a porta era o marido.
e os pais achavam que estava lá o marido, a esposa, a professora de natação, e não estava. Na verdade, só estava o abusador, né? E houve alguns abusos. Bom, um comentarista falou assim, olha, num país como Estados Unidos e Canadá, jamais um pai deixaria uma filha entrar e confiaria a uma figura masculina sem verificar quem está lá dentro, né? Então, a gente vê que bons hotéis adotaram isso, né? De recreadores, tem um homem, tem uma mulher. Tem um homem e uma mulher. Então, assim, né? Bons hotéis. Mesmo assim, não é segurança total. Sim. Mas então existem procedimentos para evitar isso, e isso, cara, é uma coisa de prevenção de doença mental e prevenção de suicídio nítida. Na base, né? Base. Base. Porque eu vejo que isso é uma situação, né, Carlos, assim, que na nossa sociedade, achar o equilíbrio do cuidado, isso como pais, é uma coisa que eu vejo que não é fácil. Tem pais que são extremamente severos e proíbem, não pode, não vai, e outros que ignoram qualquer tipo de controle, falam, não, tá tudo bem, vai lá. Eu acho que nós, como pais e adultos, assim, de achar esse equilíbrio é o mais importante, né? E, obviamente, dentro da personalidade dos nossos filhos, né? Porque cada filho vem com um chip específico, né? Cada um tem as suas questões de comunicação, de timidez, de segurança própria, né? Porque tem adolescentes que são mais seguros, outros são extremamente inseguros, que querem aprovação sobre vários aspectos. Mas nós, como pais, achar o equilíbrio é muito importante, né? A gente achar o momento do cuidado, da atenção, do afeto e dessa preocupação. Como você falou para sua filha, você apresentou dados e ela tem capacidade de absorver isso de uma forma até elaborada, porque é uma pessoa que está estudando bastante, ela consegue perceber nuances ali. E isso é importante porque você está buscando equilíbrio com ela, né? E você como pai, e eu como pai com meus filhos. Mas para os pais eu acho que isso é muito importante, né? De você perceber as nuances de cada um. Eu acho que existe essa individualidade do adolescente, né? O adolescente é um ser, assim, que ele vive uma coisa ali, cara. Ele está construindo, né, os parâmetros, ele está construindo algumas questões de segurança até própria da sua identidade, né? Eu acho que ele está construindo identidade naquele momento, né? E nesse momento é importante você achar o equilíbrio, né? E adolescente é o grupo. É o grupo. É o grupo. Pode ser um bando, grupo, né? Pode ser um grupo pequeno, maior, ou às vezes é um bando, às vezes é um grupo menor, mas é o grupo. E aquela série, né? 13 Reasons Why. Ah, sim. Nossa. Ficou famosa. Porque foi assim, aquilo foi um tapa de luva de pelica em tudo que nós, de prevenção do suicídio, dizemos para não fazer, eles fizeram. Né? Então, assim, os adultos eram sempre inúteis e bobocas, né? Não serviam para nada. Né? Percebiam, né? E tudo que a gente tenta falar para um adolescente, olha, nós somos bobocas mesmo. Né? Não pense que fica adulto, você fica sábio, não. Mas a gente tem alguma bagagem que pode ajudar você, adolescente, no momento de sofrimento. Né? Então, o universo adulto não é só o universo da chatice, da restrição, ele também é um universo de se pedir ajuda num momento importante da vida. Né? Então... Sim. Bom, ali não quero entrar nas trocentos mil mancadas que aquela série apresentou. Né? Tem trocentas mil. Mas uma dessas era essa, né? Há que se manter uma porta de comunicação com o universo adulto, porque tem certos momentos que o universo adulto é importante. Né? Pode ajudar. Pode ajudar. Assim, existem adolescentes que têm colocações muito pertinentes. É impressionante. Né? Agora eu só atendo adultos no meu consultório. Sua esposa acho que atende adolescentes ainda, né? Muito pouco. Mas são pouquíssimos hoje. Mas ela... Mais adulto. Mas eu já atendi. É impressionante. Às vezes um adolescente mais instintivo, mais sábio, fala coisas que repercutem muito para o bem. Como o contrário também. Sem dúvida. Né? Como o contrário também. Agora, tem algumas coisas, né, Ivo, que são interessantes da gente colocar de instrumentação social. Primeiro, né, nós falamos de alteração de comportamento. Olhar também com cuidado as pessoas que estão com o que tecnicamente a gente chama de anedonia ou hipoedonia. É aquela pessoa que está perdendo ou perdeu
gradual ou totalmente o prazer e o interesse nas coisas simples que faziam parte da vida dela, né? Então, aquela pessoa que é um pouco mais vaidosa, tá menos vaidosa. Do esporte, era muito intensificado no esporte, não tá que mais fazia interesse. o futebol de fim de semana, não tá lá mais no futebol de fim de semana. Que via um seriado na TV, agora tem menos interesse. Então, essa relação de perda de interesse e prazer, que é um dos pilares, inclusive, diagnósticos de depressão, que a gente chama de anedonia ou hipoedonia, porque as pessoas estão muito já preparadas para perguntar e perceber tristeza. Mas, por exemplo, adolescentes, isso pode aparecer muito mais com anedonia e irritabilidade e isolamento do que tristeza propriamente dita, né? Então, e isso você só consegue perceber se você chegar um pouquinho mais perto. Senão vai passar batido. Porque às vezes o que vai no automático, aquilo que é a função que o cara tem que executar. Ele consegue executar até o ponto onde ele está bem grave. Quando ele não está mais executando o que ele faz, nem burocraticamente, talvez você já tenha perdido o momento de pegar a coisa num risco mais baixo. Né? Ótimo. E, Carlos, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, a gente teve um caso, assim, na nossa rede social, ou nosso ciclo social, de um caso de uma tentativa de suicídio. Não percebemos, né, a gente não teve essa capacidade de perceber, mas uma pessoa próxima a gente realmente teve uma tentativa. O que fazer a partir daí, né? Fala um pouco pra gente, assim, por algum motivo ninguém percebeu, família, amigos, rede de trabalho, e a pessoa teve um evento, né? Ou ela teve alguma questão no corpo, ou tomou alguma medicação, ou foi atropelado, ou teve alguma questão ali que você viu que foi intencional. O que fazer a partir daí? Bom, a primeira é uma mudança cultural importante, né? Existe um mito que a gente tem que combater ele insistentemente, que é cão que late não morde. Em prevenção de suicídio não tem coisa mais equivocada do que essa. 2/3 das pessoas que falecem por suicídio, se você olhar histórico, elas explicitamente falaram que estavam pensando em cometer suicídio. Seja com frases como eu não sirvo para nada, eu sou um fardo na vida dos outros. Sempre questões, em geral, autopejorativas, né? Sou um inútil, né? Sou do trabalho, se eu não tivesse aqui seria melhor para todo mundo. E às vezes você olha e fala assim, óbvio, né, que não é isso, né? A pessoa é pai, mãe, tem um monte de gente que depende dele, mas a pessoa está pensando isso, né? Então, cuidado com aquela questão que se tem de manipulação, isso é para chamar atenção, etc, etc. Claro que existe dentro desse espectro que a gente chama de comportamento suicida, às vezes um pedido de socorro estabanado, mal colocado, às vezes existe também uma tentativa de mudar as relações, o ambiente através de coisas ligadas a isso, mas na dúvida pro réu. Okay? Então a gente fala que o comportamento suicida ele tem em geral três coisas: um desejo de morte, um pedido de socorro e uma tentativa de mudar o ambiente ou as relações. Você nunca sabe quanto que é qual no bolo. Pense que ali pode ter um desejo de morte. Então, em toda estratégia de prevenção, Ivo, pessoas com histórico de tentativa de suicídio, e quanto mais recente, mais é o foco, são focos. Né? Entendi. O grupo das pessoas que tentou o suicídio, o grupo das pessoas que se falece por suicídio, eles são diferentes em várias características epidemiológicas, mas eles estão imbricados. Tem uma interseção. Tem uma interseção. E 2 fatores de risco fundamentais, porque se eu quero fazer uma estratégia, eu tenho que focar onde ela é provavelmente mais eficaz. Pessoas com transtorno mental, com histórico de transtorno mental e com histórico de comportamento suicida. Okay? Então, isso significa que uma empresa não deve aceitar uma pessoa dessa? Não, claro que não. Essas pessoas às vezes
podem ser brilhantes, podem ser produtivas, Sim. podem ser... Mas é importante ter um olhar especial. Então, é um evento sentinela, é uma janela de oportunidade. E a gente tem que fazer um bom uso desse pedido de socorro, né? E prover acolhimento, prover chegada rápida a serviços de saúde, né? Então, as pessoas pensam que isso é um problema só no SUS, né? A demora de chegada de centro de saúde. Na saúde suplementar, experimenta aí, escolhe aí um convênio, pega a psiquiatra e tenta marcar uma consulta no convênio que você tiver. É muito difícil, quase que impossível. Vai marcar para... Daqui 6 meses. 6 meses. 6 meses. É isso mesmo. Isso. Ou já se resolveu, né? A pessoa já está bem, ou a coisa está muito agravada. Então tem toda uma coisa de assim, olha, situações de crise, situações de agravo de saúde, tem que ter uma chegada rápida à ajuda. Né? Veja, e quando eu estou falando isso, eu sou um psiquiatra, né? A gente está falando muito de questões de saúde, né? E pode dar uma falsa impressão, isso é um equívoco importante, de que suicídio é só uma questão de saúde. Não, suicídio é um fenômeno complexo, que envolve ambiente, que envolve questões culturais, que envolve como se desenvolveu o psiquismo da pessoa, que envolve doenças clínicas, envolve doenças de dor, envolve alterações de imagem corporal, envolve sensação de pertencimento a grupos. Então, olha, suicídio é muito mais amplo do que uma questão de saúde, né? Aqui, por eu ser um profissional de saúde, evidentemente a conversa tangencia mais isso, né? Mas ficar com a impressão de que alguma coisa dá conta desse fenômeno, isso aqui é da psicologia e da psiquiatria. Não, não é. Okay? É da sociedade como um todo, com todos os arsenais possíveis e desejados, né? E resolve, Ivo, suicídio está caindo no mundo, entendeu? E isso que a gente tem que entender, isso é um fenômeno em diminuição no mundo. E não é uma diminuição discreta, não. Nós estamos falando em 20% a mais em 2 décadas. Esse número absoluto é muita coisa. Né? Em qualquer coisa de saúde pública, isso é fantástico. Né? É um número significativo. Você reduzir câncer de mama 20% em 2 décadas, você fala, as pessoas soltam fogos. Então, nós não estamos falando de um mundo em decadência, não. Né? Mas nas Américas não é isso que está acontecendo. Bom, tem uma série de questões aí localizadas, mas todos ainda estamos no mesmo planeta, né? E o reinante é uma boa notícia. E essa boa notícia pode vir para o Brasil também, né? Pode vir também no Brasil também. Mas está tendo aumento. Em 2014 teve uma inflexão para cima, inclusive. Poxa, nós vivemos a partir de 2014 a nossa segunda maior crise econômica da história, com desemprego importante, etc. Pô, claro que vai refletir na vida das pessoas. Claro. Né? Evidente. Muito bom. Carlos, a conversa maravilhosa, a gente pode seguir aqui. Eu queria pedir para que você, né, de uma forma, vamos seguir aqui para o encerramento, falasse um pouco, de uma maneira geral, para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, tanto para as empresas como para as pessoas físicas, né? As palavras finais sobre assim, o que fazer daqui para frente, como que a gente pode ser contributivo, que tipo de informação que a gente possa buscar para a nossa audiência, ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Que a gente observe esses aspectos, que encaminhe para os médicos, né, ou para algum profissional, né, os gatekeepers que você colocou ali, que as pessoas que podem captar isso e possam ajudar, que acredito pode ser um tio, um primo, um amigo, tem tantas pessoas importantes que a gente se sente seguro ao falar, porque e normalmente essa pessoa também não é julgativa, uma pessoa que acolhe, né? Então fala um pouco para a gente assim, como, de uma maneira geral, como cuidar, né, das pessoas que estão ao nosso lado com esse sentimento, né?
essa característica? Primeiro, não se sentir responsável pela vida do outro, né? Porque isso trava. Né? Mesmo profissionais, se você, ao detectar qualquer coisa, seja um sofrimento importante, passa a ser responsável pela vida do outro, você não vai nem procurar saber. Isso é natural. Né? A gente não quer uma responsabilidade desse tamanho. Nem os profissionais têm responsabilidade desse tamanho. Então, quando detectar um sofrimento, ir ali pelas bordas. Tô percebendo alguma coisa diferente. A resposta foi positiva e você está se sentindo mais à vontade, vai aprofundando um pouco as questões. Pô, que nível está esse sofrimento? Poxa, você chega a pensar que seria melhor não estar por aqui. Quando as respostas são positivas, acolher isso serenamente, né? Porque quando a gente acolhe serenamente, já tem uma mensagem de que isso não é o fim do mundo e um bicho de 7 cabeças, isso é possível de ajuda, né? E falar, olha, vamos procurar ajuda, né? Se você conseguir fazer com que uma pessoa dessa chegue e ajuda, fez sua parte. Fantástico. Fez sua parte, né? Então, isso vale para as escolas, vale para as empresas, vale para as relações, os grupos de amizade, vale para os adolescentes entre eles, né? Assim, já que estamos falando que nós temos uma certa dificuldade de penetrar nesse mundo, né? E temos que diminuir essas pontes, porque os adolescentes precisam do mundo adulto. Sem né? dúvida. Mas também ter uma certa instrumentação dentro do mundo dos adolescentes. Né? Muito bom. Carlos, então muito obrigado, né? Obrigado pela você, sua, Ivo. Obrigado você. Papo gostoso. Né? Possibilidade da gente ajudar as pessoas, né? Da gente poder levar informação, porque é isso que você falou, né? A gente tem que levar informação, né, Carlos? Assim, informação é importante, porque ajuda a pessoa a tomar uma decisão melhor. Né? Então, e informação nesse clima, né? Porque às vezes, Ivo, aquela coisa salvacionista, meio histriônica, né? Nossa, às vezes isso mais causa calor do que luz. Do que luz, né? exatamente. Então, quando a gente tem uma conversa serena, tranquila, isso é um prazer para uma pessoa assim. Muito bom. Então, obrigado, né? Uma boa jornada para você. Obrigado você. Na sua caminhada. E, pessoal, muito obrigado de novo aqui por estar com a gente, acreditar aqui na nossa comunicação. Ivo, por favor. Posso só fazer propaganda de um evento? Né? Claro. Não, você vai ter um evento, por favor. Olha, eu estou organizando junto com, em nome da minha clínica, que chama Elibre, junto com um instituto que também envolvi 10º, especificamente em prevenção e pós-venção de suicídio, um simpósio internacional de prevenção de suicídio que vai acontecer dia 16 de setembro no Hotel Renascença. As vagas físicas estão acabando, mas a gente vai ter vagas online. Ótimo. E provavelmente on demand também. Perfeito. Então, se as pessoas entrarem no Instagram Elibre Saúde, se fala @Elibre Saúde, tem vários posts ali com link, tem na bio, né? Eu não sabia o que era link na bio. Aí minha filha adolescente que explicou. Pai, bio é a biografia, a pessoa vai lá, vai achar Simpósio Internacional de Prevenção de Suicídio, porque é um evento que a gente conseguiu colocar as pessoas muito, muito envolvidas, implicadas, que têm expertise. Que vão contribuir muito, né, para a discussão. Desde clínicos de alto nível até gestores que fizeram algo. Né? Então, assim, tem de tudo ali. São 14 palestrantes de altíssimo nível. Legal, cara. E eu fiquei muito orgulhoso desse evento e quero divulgá-lo. Né? Excelente. Vai estar aqui no link também do vídeo. A gente também vai colocar os links do evento, porque aqui também no YouTube a pessoa pode, né, se conectar. E eu desejo que seja um grande evento, né? Que seja uma possibilidade de muitas pessoas, né, entrarem, participarem não só fisicamente, mas online, né, de forma remota, e levar essa comunicação, essa informação e esse cuidado, né, Carlos, a todo mundo, né, de uma forma mais ampla possível. Né? Muito bom. Parabéns aí pelo projeto. Tá bem. Obrigado, Ivo.
Pessoal, então é isso. Muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigado por estar conosco aqui nesse canal, nesse evento de comunicação, de falar sobre sustentabilidade. Aí você pensa, Ivo, mas como que sustentabilidade está nisso, né? Sustentabilidade é sustentação. E sustentar a vida, né, é o nosso papel, é o nosso comprometimento. Então, muito obrigado por você estar aqui. Naturalmente, né, procure, né, pessoas e profissionais nesta ponte para ajudar as pessoas que possam apresentar questões de saúde mental ou algum tipo de ameaça de suicídio. A gente tem que cuidar dessas pessoas. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.